tua voz me chamar, eu posso notar as tuas obras, eu posso sentir a tua chuva chegar, eu posso notar as tuas obras. Lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. E lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. Me molha, me lava, faz de mim tua casa, transporta, inunda o teu Espírito. Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola de Discípulo 2021. Eu creio que esse ano Deus tem algo especial para nós. E nessas aulas que nós vamos ter aqui online, esse encontro que nós vamos ter aqui, vai ser na segunda-feira. Hoje está começando na quarta, mas semana que vem vai ser nas segundas-feiras, às 21 horas. Então, vai ser uma imersão na Palavra de Deus, onde nós vamos parar para lermos a Palavra, mergulharmos na Palavra, um assunto mais profundo das Escrituras Sagradas. E antes de nós começarmos, eu gostaria de apresentar 2 livros para você. O primeiro é A Prata da Casa, Pastor Nizuzi José. Esse livro é muito bacana, que diz sobre tudo, guarda o teu coração. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. E esse livro, pastor Nizuzi, ele fala sobre essa importância de você cuidar do coração físico e também do coração espiritual, a qual a Bíblia nos ensina, que é a kavaná, ou aquilo que destina a nossa vida. Vai muito bem a leitura. E outro, esse livro é um livro que fala muito sobre um assunto controverso, que muitas pessoas não conseguem entender e não conseguem compreender quando lê esse livro, Cântico dos Cânticos. Esse é um livro do autor Hudson Taylor. Hudson Taylor é um missionário que desde criança como chamado para pregar na Índia, e ali esse homem viveu anunciando a palavra, um avivalista. E ele fala sobre o Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus. Um livro muito bacana, onde ele fala sobre essa intimidade de união, essa intimidade de comunhão, através desse livro que muitos não compreendem. E ali ele traz uma revelação, ele traz a interpretação. Vale muito a leitura desse livro. Queridos, hoje nós queremos falar, não apenas hoje, mas durante algumas aulas, nós vamos falar sobre ministérios. Muitas pessoas estão na igreja há muito tempo, muitas pessoas já são batizadas há pouco tempo, mas ainda não sabem o que fazer. Qual é a obra que Deus chamou para ela realizar, o que eu devo fazer, o que Deus tem para a minha vida, como que eu vou exercer aquilo que Deus me chamou para exercer, sem eu saber o que é. Então, essa aula nós vamos falar sobre descobrindo o ministério. E para descobrir o ministério, o maior sucesso é fazer o que Deus quer que você faça. Muitas pessoas desejam o sucesso ministerial. Muitas pessoas querem exercer, querem pregar para multidões, querem ser triunfantes naquilo que acham muitas vezes como sucesso, mas o sucesso é fazer o que Deus me chamou para fazer. Então, o que Deus te chamou para fazer? Então nós vamos aprender um pouco nessa primeira aula da nossa Escola de Discípulos 2021, como exercer esse ministério. Primeiro, e o propósito dessa aula, e a base dessa aula está no versículo de capítulo 4, de versículo 11 de Efésios, que diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestre, com a vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a dedicação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e ao estado da pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para iniciarmos essa aula, nós vamos falar sobre os 5 ministérios. O que é os 5 ministérios? Os 5 ministérios são aqueles que são para edificação da igreja. E depois nós vamos falar sobre dons. Os dons são aqueles que você consegue exercer dentro da igreja. Mas o ministério é aquilo que edifica. O ministério é aquilo que vai manter a igreja e fazer a igreja crescer. Vai fazer a igreja triunfar. Faz a igreja trabalhar de forma funcional. E quando falta esses 5 ministérios numa igreja, a igreja ela não consegue trabalhar de uma forma funcional. Então nós vamos falar um pouco sobre esses 5 ministérios. O primeiro ministério é o ministério de apostolado ou de apóstolo. A Bíblia fala que Deus deu um para apóstolo. A palavra apóstolo no grego significa aquele que é mandado com uma missão. Ou seja, o apóstolo é o nome a qual Jesus escolheu para designar os principais dos seus seguidores. O apóstolo necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Ou seja, então pastor, qual é a diferença de ser discípulos e apóstolos? Discípulos é seguidores. Um apóstolo também é um seguidor. Mas nem todos os apóstolos, nem muitos discípulos são apóstolos, porque apóstolo é aquele que tem uma missão. Uma das definições de apóstolo é aquele que, quando a Bíblia diz em Atos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos é aqueles que traziam ordem dentro da igreja, é aqueles que implantavam a igreja. O apóstolo Paulo, que é o mais relevante no Novo Testamento, ele tinha que afirmar muitas vezes o seu chamado como apóstolo, porque os discípulos, principalmente Pedro, não aceitava, porque o apóstolo não andou com Jesus. Então eles tinham uma definição que apóstolo era aquele que andou com Jesus e viu Jesus. Há até uma linha teológica que as pessoas falam que não existe mais apóstolos, porque fala que apóstolo é aqueles que andaram com Jesus, viram Jesus e aprenderam um ensino genuíno com Jesus. Mas Paulo ele não andou, né? Então, se você ler as cartas paulinas, você vê que o apóstolo Paulo ele sempre fala: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu, Paulo, apóstolo segundo Jesus Cristo. Ele sempre afirmava isso, porque as pessoas muitas vezes não aceitavam o seu apostolado. Mas então, apóstolo, para que a gente venha de uma forma bem clara, não tão profunda, porque senão a gente vai ficar aqui, né, mais de 40 minutos só falando sobre os apóstolos. Mas a função apostólica é a função daquele que são seguidores e tem uma missão para cumprir, principalmente nas implantações de igreja. Hoje no nosso ministério, uma pessoa que tem um chamado apostólico, nós podemos dizer que é o nosso pastor Nilton, nosso pastor presidente. O pastor Nilton, ele tem o desejo de implantar a igreja, de preparar obreiros e enviar obreiros para essa obra missionária. O apóstolo Paulo, era isso que ele fazia. Ele preparava, ele discipulava, e ali ele enviava esses homens para fazer, para edificar, para constituir uma igreja. Então, o apóstolo, de uma forma sintética, é aqueles que têm uma missão de implantação de igreja, de preparação de pessoas para a obra de Deus. Profetas, esse é uma das coisas que as pessoas gostam muito, né? O profeta, né? Profeta, né? Em outras, no grego, no original, a palavra profeta vem de profetes, que significa aquele que proclama ou defensor. O profeta também é chamado como vidente, porque ele tem uma percepção espiritual que outros não têm, e a capacidade de ver o futuro. Ou seja, o profeta é aquele que tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento e também a palavra de exortação. Esse é um dos ministérios que é essencial dentro da igreja,
Porque o profeta é aquele que consegue enxergar, muitas vezes, aquilo que não estão enxergando. Ele tem uma percepção espiritual, ele tem um discernimento. Às vezes ele chega no local, Deus revela algumas coisas para o profeta. Por isso, a Bíblia sempre traz uma advertência para nós, tomar cuidado com os falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles falam coisas que não é Deus. Eles falam em nome de Deus e não é Deus. Às vezes porque ele gosta de um irmão, ele quer ver o bem daquele irmão, e fala assim: olha, irmão, eu vi que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu vi você, porque ele gosta tanto do irmão, sonhou com o irmão, e fala assim: olha, eu vi você, sabe, com isso, com aquilo, Deus... Mas por quê? Porque ele viu. E o profeta, irmãos, muitas vezes ele vai falar coisas que a pessoa não quer ouvir. O profeta, muitas vezes, ele é conduzido pela verdade. Ele tem que proclamar a verdade. Ele tem que anunciar a verdade. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o profeta, quando ele profetizava algo e aquilo não se cumpria, ele tinha a cabeça cortada. Porque o profeta, ele é o porta-voz de Deus. E Deus, ele também trata com o profeta de uma maneira diferente. Nós olhamos a história de Jonas. Jonas é um rapaz que recebe uma palavra de Deus, e Jonas, ele foge, ele não quer cumprir, porque era um ambiente muito hostil para onde ele ia pregar a palavra. E ele fica totalmente desesperado, ele fica totalmente angustiado, né? E ele foge, você conhece a história. E Deus trata a vida desse homem de uma forma muito severa, ao ponto que ele começa a enfrentar uma tempestade, começa a enfrentar um turbilhão, o mar fica revolto, todo mundo fica desesperado, ao ponto que ele fala assim: olha, a culpa disso aqui é minha, se vocês não me jogar no mar, vocês vão morrer. Uau! Então, e você sabe a história, é jogado no mar, entra dentro da boca de um peixe, fica durante 3 dias dentro da boca de um peixe, ou de uma grande baleia, talvez uma cachalote. Então, você vê que o tratamento com o profeta é diferente. Então, mas isso é essencial para dentro da igreja, ter o profeta. Porque o profeta, muitas vezes, você não enxerga algo, mas o profeta, ele enxerga. O profeta, ele libera uma palavra de futuro, uma palavra de esperança, uma palavra de conhecimento, uma palavra de exortação. Também nós encontramos isso na Bíblia, que o profeta, frequentemente, ele tinha um papel de ensino e de revelação, e de declaração de verdade de Deus em questão contemporâneas, ao mesmo tempo revelando detalhes sobre o futuro. Então, o profeta, às vezes, ele revelava algo que ia acontecer agora. Ó, Deus vai fazer isso daqui a algumas horas. Ele fala: meu Deus, e acontece. Ou também detalhes do futuro. Ele também diz que para outros, pastores e mestres. Pastores, já diz o nome, pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que trata da ovelha, é aquele que disciplina a ovelha. A Bíblia fala que o nosso Deus é um bom pastor, e Ele sabe tratar de nós. Então o pastor, esse é o ministério que é essencial na igreja, porque ele tem o ministério do ensino, do cuidado, do tratar. É ele que muitas vezes vai passar ferida, e muitas vezes é ele que vai bater o cajado na perna da ovelha para quebrar, mas para colocar ela, quando a ovelha é rebelde, colocar ela nos ombros e tratar dela, porque essa era a maneira que era tratado. Quando a ovelha era muito rebelde, o pastor ia lá, quebrava a pata dela, para ela ficar totalmente dependente do pastor, e ela conhecer o cheiro do pastor, e saber que aquele homem quer cuidar dela, quer ensinar ela, quer colocar ela no caminho certo. Então, o nosso Deus, ele trata assim, e Deus coloca homens na terra com um dom, com um ministério pastoral, para cuidar de pessoas, que têm a percepção e o discernimento de olhar muitas vezes para uma pessoa dentro da igreja, e enxergar a necessidade dela, enxergar as verdades que há nela, e também as mentiras. Ou seja,
O dom pastoral é um dom maravilhoso, mas também é um ministério que muitas vezes ele vai ser cobrado, ele vai ser interpretado de forma diferente. E também tem o dom de mestre. O mestre é aquele que pega a Bíblia e esmiuça a Bíblia. Ele consegue enxergar coisas que você não enxerga. O mestre é aquele que tem um dom para ensinar, para falar, para lecionar. O mestre é aquele que para e conhece as Escrituras, ele tem um prazer, ele mergulha. Hoje um mestre que nós temos no nosso ministério hoje é o pastor Wilton. Pastor Wilton, você começa a conversar com ele e fala, meu Deus do céu, que isso? É uma Bíblia ambulante. É o mestre, é o dom do conhecimento, de ensinar, de falar, de lecionar. E a maneira que fala, a aula é um absurdo. Você vai ter aulas aqui com muitos mestres, se prepara, você vai ser muito edificado. Então esses ministérios, irmãos, tudo isso é para quê? Para aperfeiçoar os santos, que é o quê? A igreja. Para dar desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Para que chegamos à unidade da fé. Então, os 5 ministérios, ele vem para a edificação da igreja, para a edificação dos santos, para que nós venhamos crescer saudáveis, edificados como corpo, e não disfuncional. Porque quando os ministérios ele não funciona dentro da igreja, o corpo ele cresce disfuncional. Você já viu quando um adolescente ele está na fase de crescimento, você vê que o pé ele cresce demais, a orelha cresce demais, parece espinha, né? É tudo diferente, é tudo esquisito, porque está disfuncional, porque está na fase de crescimento, até que chegamos ao quê? Ao pleno conhecimento, para que nós venhamos entender e se formar uma igreja à imagem e à medida da plenitude da estatura de Cristo. Então, todos nós estamos em desenvolvimento, mas os ministérios, eles precisam aparecer, para que a igreja venha a ser edificada, para a igreja venha a ser o quê? Estruturada, para que a igreja, ela venha a crescer, para que a igreja, ela venha a avançar. Por isso, irmãos, nós somos um ministério. Talvez algumas áreas aqui da nossa igreja local, talvez venha a faltar, mas nós temos do nosso ministério, que está junto da gente, que venha nos ajudar a edificarmos como igreja local, para se tornarmos triunfantes e anunciarmos a palavra de Deus. Tudo isso é tudo o quê? Para a edificação da igreja. Nada disso é para o quê? Para vanglória. Nada disso é para quê? Para a gente se vangloriar em alguma coisa. Não, os ministérios eles servem para edificar a igreja. O instrumento que Jesus deu para os seus discípulos, para os apóstolos, foram o quê? Uma toalha e uma bacia. É para servir a igreja. Então, quando o ministério, ele só quer ser servido, ou qualquer desses homens quiser ser servidos que tem esse dom, eles estão totalmente errados, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos servir. Servir para a edificação da igreja. E vamos lá. Como eu posso descobrir como Deus tem me moldado para o ministério? Eu quero falar para você que Deus tem te moldado. Deus tem moldado você para o ministério. Mas como assim? Deus está me moldando. Mas eu me converti há pouco tempo. Mas como você diz, pastor, que Deus está me moldando? Deus está moldando você. A Bíblia diz lá em Jó, quero ler com você, livro de Jó. Isso aqui é uma das suas dúvidas e preocupações que Jó estava vivendo, suas angústias, pelo seu sofrimento. O livro de Jó 10:8, eu quero ler com você. Olha o que ele diz. Jó 10:8. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora quer destruir-me?
Jó estava angustiado por causa da sua doença, aquilo que ele estava vivendo, a perca dos seus filhos, a perca da sua vida financeira e aquela bagunça. Mas aqui ele traz uma revelação: a tua mão me formou e me aperfeiçoou. Ou seja, irmãos, foi Deus que nos formou e foi Ele que nos aperfeiçoou. Aleluia. Então, você foi formado e moldado por Deus. Deus te fez desse jeitinho, com essa barriguinha, com essa orelhinha, com esse cabelinho aí. Foi Deus que te fez dessa maneira. E a Bíblia, ela continua nos dizendo lá no Salmo 139, o versículo, se você quiser voltar um pouco na Bíblia, pega a sua Bíblia aí, espero que você esteja anotando essa aula. O Salmo 139, o versículo 14, ele diz, nós vamos ler até o 16: graças te dou, visto que de modo assombrante e maravilhoso me formaste, as tuas mãos, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como a profundeza da terra. Os teus olhos fizeram a minha substância ainda uniforme. O teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, a Bíblia nos ensina o quê? Que Deus, antes de você for formado, Ele já te conhecia. E diz que todos os dias da sua vida foram escritos. Todos os dias. Sabe que isso nos traz conforto? Porque todos os nossos dias já foram escritos. Quando você perdeu um ente querido, você sabe que o dia dele já foi escrito por Deus. E ali era o dia dele. Acabou o ciclo dele nessa terra. Todos nós vivemos uma vida assim, de tempos. Cada um está na fila, mas nós não sabemos. Mas o que nós aprendemos, que todos os nossos dias foram escritos por Deus. E antes de ser formado, ainda como embrião, Deus já me conhecia. Ou seja, Deus desde o ventre já te preparou para um ministério. Deus desde o ventre já te preparou para fazer a sua obra. Mas pastor, como assim? Porque a Bíblia nos ensina que desde esse tempo Ele te escolheu. E a Bíblia diz em Romanos 8:20, diz que você é um vaso de honra. Nós somos um vaso de honra. Então Deus, Ele já nos moldou, Ele nos formou. Desde o embrião Ele já olhou, já escreveu dias da nossa vida para nos fazer vaso de honra. Você é um vaso de honra. Você é um vaso que tem que honrar o nome do Senhor. Então, o ministério é determinado por vários fatores. 1 Coríntios 12:4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de realizações, mas Deus opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visto ao fim proveitoso. Ou seja, a Bíblia fala que há vários dons. Nós falamos aqui dos 5 ministérios, mas há dons. Dons que é entregado, dons que é dado para pessoas. Tem pessoas que têm um dom de cantar. Eu não consigo cantar. Mas tem pessoas que têm um dom. Tem pessoas que têm um dom de ser músico. Ele consegue tirar uma música no ouvido, sem ler a partitura. E você fala, meu Deus, como uma pessoa faz isso? Tem pessoas que têm um dom do futebol. Mas pastor, o que tem a ver o dom do futebol com a igreja? Porque você pode exercer o dom do futebol para pregar o evangelho. Ou seja, por isso nós somos uma igreja, um ministério Batista Peniel.
nós entendemos no ministério, que cada um tem um ministério, cada um tem um dom, cada um foi chamado para edificação do corpo. Quantas pessoas foram salvas através do esporte? Quantas pessoas foram salvas através da música? Tem pessoas que têm um dom do serviço. Ou seja, ela serve a igreja com amor. Você não precisa pedir para ela estar na igreja, ela está na igreja. Ela tem um prazer em arrumar as cadeiras, ela tem um prazer de se ver um papel no chão, ela fala, meu Deus, eu preciso servir. Se tem alguém passando necessidade, ela vai visitar, ela corre atrás, ela vai. Por quê? É o dom do serviço, de servir. Tem a pessoa que tem um dom da intercessão. Os intercessores. Os intercessores são aqueles que estão travando uma batalha espiritual, preparando um ambiente de adoração. Quando às vezes nós chegamos no culto, tem aquele mover, né, de Deus, aquela glória de Deus, fala, meu Deus, que atmosfera é essa? Que ambiente é esse? Tudo começou, não foi agora, mas foi antes, os intercessores orando, o povo clamando, o povo buscando, a madrugada, orando para que a glória de Deus se manifestasse nas nossas reuniões, para que houvesse salvação, para que houvesse cura, para que houvesse salvação, intercessores. Talvez Deus te chamou para ser um intercessor, faça parte da intercessão. Talvez Deus te chamou, tem pessoas que têm o dom para trabalhar na mídia, trabalhar com som, tem ouvido de... Olha, o som está muito grave, o som está muito agudo. Eu tenho um dom de trabalhar com tecnologia e você pode servir. Eu estou aqui, mas aqui é uma equipe. Só que atrás de mim tem 4 pessoas trabalhando. Porque esse é um dom que foi dado, de poder colocar a música, de poder colocar a iluminação, de poder colocar o áudio, para que você pudesse ouvir e ser abençoado por essa mensagem, para que outras famílias pudessem ser abençoadas. Esse é um dom que nós precisamos. Pessoas que tiram fotos, dom. Porque para tirar foto, pastor, precisa de dom? Precisa. Porque ele consegue ter um cenário, ele consegue imaginar um cenário, ele consegue imaginar, e fala assim, a foto vai ficar perfeita nesse ângulo, a luz, ele consegue enxergar. Então, e se eu estudar? E isso vem o quê? Com habilidades, vem com vontades, e nós vamos falar sobre isso. Tem pessoas que não têm um dom, mas ela tem um desejo de fazer, então ela vai se aperfeiçoando, e a Bíblia fala, busque o melhor dom. Ou seja, às vezes ele só tem a vontade, mas ele vai buscando em Deus, fala, Deus, eu quero exercer, e ele vai estudando, ele vai se dedicando, ele acaba se tornando 10 naquela área, porque ele teve vontade, então, mas o dom é aquilo que é dado de forma voluntária por Deus, mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo nos ensina, busque os melhores dons, porque você pode buscar. Então, pastor, então quer dizer que um pastor, ele pode ser um profeta? Pode. Um profeta pode ser um pastor? Pode. Um pastor pode ser um mestre? Pode. E um mestre pode ser um pastor? Não. Ou pode. O que acontece? Irmãos, tem pessoas que têm um chamado, que é um pastor, ele é músico, é pastor, mas também ele é mestre, ele sabe como pregar. Evangelista, esse é um dos talentos, esse é um dos dons maravilhosos. O evangelista é aquele que eu costumo dizer que é o pescador, é aquele que vai pescar, é aquele que, onde muitos não vê, ele consegue ver, ele consegue anunciar, ele consegue ver um campo, ele é instruído para Deus para anunciar o Evangelho. É aquele que, meu irmão, onde o cara está, ele ganha vida. Ele está no ponto de ônibus, ele consegue ganhar uma vida para Jesus. Ele está no hospital, ele ganha uma vida para Jesus. Ele está na praia, ele ganha a vida para Jesus. É o evangelista. Eu tinha um amigo,
quando eu me converti, e nós saímos para evangelizar, esse amigo era muito bacana, porque a gente saía para evangelizar, ele chegava assim, eu lembro que uma vez nós fomos evangelizar ali no centro, ou ali na Praça Rio de Janeiro, em São Vicente, e tinha ali o Ipupiara, tinha aqueles peixes, era uma área muito bonita, agora está abandonada, mas a gente chegava lá, e eu lembro que era época de temporada, e muitos turistas, e a gente evangelizando, e aquele rapaz, quando eu olhava para ele sempre estava orando com uma pessoa, eu falei, vou colar nele, eu preciso aquelas carpas passando para lá e para cá. Ele falou assim, olha que carpa linda. Ele começou a falar com o menininho, deu um menininho, olha aquela é branca, olha aquela é laranja, olha aquela ali é meia cinza, e tal, e não sei o que, deu pai, olha aquela ali, daí começaram a falar as cores, vamos ver se a gente acha outra cor, e ele começou ali a conversar com aquela família, e daqui a pouco, ele falou assim, e saber que cada peixe desse tem um sabor, e sendo que todos estão na água, e aquele rapaz olhou assim, aquele pai de família, falou, rapaz, você me falou um negócio que eu nunca tinha pensado nisso, né? Não é verdade? Todos os peixes na água, eles comem da mesma ração, mas a sua carne, cada um tem um sabor. Ele falou, nossa, que estranho, né? Caramba, que interessante isso. Ele falou, e saber que Deus também nos fez assim, respiramos o mesmo ar, estamos no mesmo ambiente, e nós somos diferentes uns dos outros, mas nós podemos nos tornar irmãos. Então, cara, como assim? No momento que eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, Ele não nos faz mais diferente, mas Ele nos faz irmãos, ainda que nós somos iguais, e Ele nos respeita como mútuo, mas quando nós o aceitamos, Ele nos faz irmãos. E eu quero convidar você, se você quer ser o meu irmão em Cristo Jesus, eu quero orar e abençoar a tua casa e a tua família. E aquele rapaz falou assim, eu quero. E ele começou a orar. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. Ali, falando de peixe, Jesus entrou. Sabe, evangelista, esse é um dom maravilhoso. Esse é um dos ministérios que nós precisamos na igreja. Aqueles que vão lá pescar. O evangelista é aquele que ganha a vida para Jesus, traz para a igreja. E ali, o mestre começa a ensinar, o pastor começa a cuidar. E ali você vê que o corpo de Cristo começa a ser edificado. A igreja começa a ser edificada. Daí o profeta vem e libera uma palavra sobre a vida dela. E tudo isso vai gerando o quê? Crescimento e edificação, para que chegamos ao pleno conhecimento de Jesus. E a Bíblia também nos ensina, em 1 Coríntios 2,11 diz, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, quem conhecerá? A Bíblia fala, quem conhece a Deus a não ser o seu Espírito? E o homem também é assim. Então, o que nós aprendemos? Que um homem ele tem uma personalidade como Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Então, se você tem personalidade, ou seja, você vai começar a ter experiências. E eu pergunto, quais são as experiências que você tem tido com Deus? Quais são essas experiências? Porque a minha personalidade, ela também vai me ajudar a servir. Se eu sou muito bruto, uma pessoa áspera, vai ser muito difícil eu trabalhar com o novo convertido. Então, se eu quero trabalhar com novos convertidos, imagina, a pessoa está chegando novo na igreja, cheio de problema, e eu eu sou uma pessoa impaciente, uma pessoa bruta, porque é a minha personalidade. Então, eu tenho que pedir um dom a Deus, que venha também me ajudar
com a minha personalidade. Já pensou? Chega um novo convertido, olha, eu pequei de novo. De novo, rapaz, tu pecou? Seu miserável. Sai daqui, não quero falar mais contigo não. Toma vergonha na tua cara. Rapaz, já está aí quase 2 anos na igreja. Fica nessa sem vergonhice. Saia daqui. Vai. A pessoa, meu Deus do céu. Igreja é lugar de cuidado. Então, por isso a Bíblia fala que tem uns que tem um dom do amor. Já viu aquela pessoa que é tão amorosa, irmão? Mas passou mais dom? Não é amor, é uma ordenança sim, mas tem a pessoa que tem um dom do amor, rapaz. É a pessoa que ela abraça, é tão amorosa em tudo que ela faz. Ela abraça, ela cuida, ela beija. Aquela pessoa que dá aquele abraço que tu fala, meu Deus do céu, deixa eu ficar aqui 24 horas aqui, porque esse abraço aqui transmite amor. O abraço fala muito mais do que uma palavra, é uma pessoa amorosa, que cuida, ela é paciente, e ela cura as feridas. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente quer ser um profeta, mas a nossa personalidade também. Então, e às vezes a gente fala, Senhor, eu quero o dom da profecia. Deus me dá o dom da profecia. Deus, eu quero dar um dom da profecia. Mas eu não sei falar com as pessoas. Eu não sei me comunicar com pessoas. E o profeta, ele precisa se comunicar. O profeta, ele precisa se mover no profético também. Vamos lá. O seu ministério será mais eficaz e completo quando você usar os seus dons e habilidades e áreas do seu coração. É uma maneira melhor para expressar a personalidade e a sua experiência. Ou seja, todos nós temos uma experiência, todos nós temos uma personalidade, e isso vai se tornar muito mais eficaz dentro do nosso coração quando eu entender quem eu sou. Então nós precisamos entender a minha personalidade, o como eu sou e como eu posso edificar o corpo de Cristo. Podemos abrir aqui vários talentos, pessoas que têm talentos que servem. A Bíblia fala sobre talentos. Os talentos, eles também servem. A Bíblia fala talento como uma forma de dinheiro, mas também a mesma palavra ela serve como exercer algo. Uma pessoa talentosa, uma pessoa que ela é rica em alguma área, e você é talentoso. Tem pessoas que são talentosas em trabalhar em artes, tem pessoas que são talentosas em fazer teatros e interpretações, e você pode ganhar vidas com isso. Você já percebeu que uma das coisas que é colocado no dia de hoje, como arte, que alguns grupos têm usado a arte como para expressar a promiscuidade, a sensualidade, e sendo que tem pessoas que têm um talento, têm o dom para exercer e expressar a arte de poder as pessoas louvar, as pessoas dançar, de você expressar para que outras pessoas possam conhecer a Jesus. Eu não sei qual é o seu talento, eu não sei qual é o seu dom, mas no decorrer dessas aulas nós vamos começar a falar sobre cada dom e cada talento. Essa aula foi uma aula mais introdutiva, mas nós vamos começar a falar um pouco mais sobre isso no decorrer da semana. Então, se prepare, se organize, que nós vamos começar a navegar em descobrindo o nosso ministério. E logo após as aulas nós vamos estar falando qual vai ser as próximas aulas, como que vai ser daqui para frente, mas essas aulas nós vamos navegar e aprofundar nos ministérios. Então, hoje foi só uma pincelada, só foi uma aula introdutiva daquilo que nós vamos falar durante esse mês, durante as semanas. Amém? Quero falar novamente do livro, se você chegou um pouco atrasado, Cântico dos Cânticos, de Hudson Taylor, que diz, é um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus. Muitas pessoas têm uma má interpretação do Cântico dos Cânticos, e esse é um livro a qual
o escritor, ele nos leva a uma revelação e um entendimento daquilo que a Bíblia fala sobre esse livro, que é um livro que nos leva à unidade e também uma profunda comunhão com o Espírito de Deus, com o próprio Deus. Então, vale muito bem a leitura. E o outro, sobretudo guarda o coração, que esse é o livro do pastor Nisus José, nosso pastor do nosso ministério, em Vicente Carvalho, aqui na Baixada Santista, e ele fala sobre a importância de você guardar e cuidar do seu coração físico, e também das suas emoções, e também daquilo que envolve o seu ministério, aquilo que envolve a sua vida, aquilo que destina a sua vida, a qual a Bíblia fala no hebraico que é a kavaná, o que destina a sua vida. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque isso destine a sua vida, é isso que vai conduzir a sua vida. E a Bíblia fala muitas vezes do coração como intelecto, como intenções, então vale muito bem a leitura. Esse livro nós temos aqui na nossa igreja, você pode estar adquirindo, e esse aqui você pode encontrar aí nas redes, né, nos sites e assim por diante. Meu querido, por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos na segunda-feira às 21 horas para nós irmos para a nossa segunda etapa dessa navegação sobre descobrir o nosso ministério. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Tenha uma ótima quarta-feira no nome de Jesus. E lembrando, aqui, se você quer o e-book dessa primeira aula introdutiva, está subindo agora um link. Você vai clicar nesse link e você vai entrar no grupo do Telegram. E ali eu peço que você venha salvar e entrar ali naquele grupo, faça parte do nosso grupo, porque ali também nós vamos estar interagindo a respeito das aulas e também tirando dúvidas das nossas aulas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau.